Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Sábado, dia 19 de junho, está acabando o primeiro semestre, daqui a pouco acaba-se o ano. Como as pessoas costumam dizer, e é notório, o tempo está passando bem rápido, não é? Mas eu aprendi com esses amigos do mundo espiritual que já que o tempo está passando rápido, então isso significa que rapidamente eu chego ao meu objetivo se eu começar. Agora, se eu ficar apenas a lamentar a passagem do tempo, não vai adiantar nada, não é? Ou ele vai passar do mesmo jeito. Mas se eu começar, por exemplo, um curso, rapidamente eu encerro o curso e já estou ali formado naquilo que eu quero aprender. Então, já que está passando rápido, isso significa que rapidamente alcançamos os nossos propósitos. Sabe que se você buscar no Apocalipse, está escrito que os tempos foram abreviados. Se assim não fosse, nem os salvos se salvariam. Salvo esses, quer dizer, nem os bons se salvariam, nem aqueles que estão em busca de fazer o bem conseguiriam se salvar. Nós entendemos, pois é esclarecimento dos Espíritos, que esta abreviação do tempo, ela se dá por respostas mais rápidas daquilo que nós fazemos. Vou dar o exemplo. É comum você errar e ter que se corrigir. Comum. Na vida do homem, do ser humano, em sua evolução, é comum. Você errou, você terá a oportunidade de corrigir o teu erro. É assim que é a evolução. Estes erros, estas correções se davam de encarnações futuras. Por exemplo, eu falhei com um irmão, fiz alguma coisa de ruim para alguém. Nas encarnações futuras, eu terei a oportunidade de vir junto a estes para poder me corrigir daquela falha. O tempo for abreviado no sentido de, hoje, se eu erro com um irmão, se eu tenho uns erros que eu cometo, nesta mesma encarnação eu terei a oportunidade de me corrigir, de me refazer daquele erro. Então, esta é a visão espiritual da abreviação do tempo. Então, você tem a oportunidade de correção rapidamente, se assim você quiser. Lembrando que tudo é o querer de cada um. Somos regidos pela lei do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Quer dizer, eu sou o juiz da minha vida. Eu sou o legislador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida. É eu que decido. Por isso sou regido por esta lei. É essa lei que me dá essa oportunidade de legislar sobre o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo. Mas com isso também não esqueçamos que a responsabilidade paira sobre quem é o legislador, sobre nós, não é? Bom, vamos fazer a nossa prece, vamos ouvir a palavra do Caboclo Guaraci, visita espiritual e a energia da casa. Esse é o tema do programa de hoje, tá bom? Vamos rezar, vamos orar. Sábado do Senhor, eu convido a você a fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Sábado, um sábado que nós dedicamos ao Senhor, é um sábado de reflexão, de análise, de entendimento, de reconexão nossa com o nosso ser, o ser espiritual. E isso faz com que tenhamos melhor compreensão das nossas atitudes, da nossa vida, da nossa maneira de viver. Será que está correspondente ao que Jesus nos ensinou? Nós somos cristãos, devemos seguir os passos do Cristo, pois Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e para chegar a Deus, que sigamos os seus exemplos. Então é necessário, um dia na semana, tirarmos para fazer uma análise. Será que eu estou realmente sendo um servidor ou um seguidor de Jesus? Seguir a Jesus é implantar em nossa vida as lições deixadas por Ele, os exemplos deixados pelo Mestre, não é? Bom, prestemos atenção então nesse tema que é abordado pelo Caboclo Guaraci. Salve Jesus, fiotada. Eis que meu Jesus se faz presente em vossos corações para entender o momento que está a passar na terra de Santa Cruz e trazer a consciência, a lembrança para vós, que és um Espírito eterno, que está passando por uma lapidação diante da oportunidade da reencarnação. As coisas nas vidas de vocês só têm valor se cada um colocar em prática os ensinamentos, as orientações. Só tem valor se vós entender e conscientizar que precisa mudar para melhor. Para melhor. Assim se faz, nós, trabalhadores de Maria, índios, caboclos, pretos velhos, ciganos, os orixás e tantos outros irmãos trabalhadores que realizam a visita, a segurança no lar de cada um. Onde a trabalhadora Rita de Alencar coordena com muito amor e verdade o trabalho de visita quando vocês pedem, ou através das orações, que todas as orações são direcionadas ao coração da Mãe Maria Santíssima. Mas, caboclo, eu pedi para São José, eu pedi para Santo Antônio, São Longuinho, São Sebastião, mas todos os pedidos, mesmo direcionado a esses espíritos, estas energias, são direcionados ao coração maior da Mãe, a Mãe da humanidade, Maria Santíssima, que é conhecida por tantos nomes, tantas Marias, que vem cuidar de cada um. Assim se faz quando entramos no lar, assim quando é permitido. Nós não invadimos a casa de vocês, nós entramos através de uma grande autorização, de uma necessidade, de uma prece, quando assim vocês solicitam.
Ali nós vamos, junto com o anjo da guarda de cada um, nós vamos ver o que está acontecendo, porque a filha ou o filho não consegue ali avançar no dia a dia. Não consegue trazer a prosperidade, porque o marido quer ir embora, porque a mulher quer ir embora, porque o filho, a criança, o curumim, está com a cabeça perturbada, porque está sentindo essa energia, essa depressão, a chegar ao ponto já de querer tirar a vida. Por quê? E assim nós trabalhamos. Nós trabalhamos. A fé nos possibilita abrir os caminhos, mas executamos aquilo que acreditamos com o trabalho. Quando entramos para ajudar a cada um de vocês, nós entramos para ajudar. Quando entramos para abrir os caminhos, nós entramos realmente, fiotada, para abrir os caminhos, para cuidar da saúde. Aqui não tem meia assistência. Não tem meia assistência, meia orientação. Caboclo fala a todos, a orientação é completa. É cuidar da casa, cuidar da energia da casa, não deixar roupa jogada dos avessos, não colocar bagunça, tralhas debaixo da cama, onde vocês descansam o corpo físico. Não pode ficar ouvindo qualquer música que traz palavras que denigre, acaba com a vibração do lar e com a família. Programas, filmes que traz o magnetismo, da dor, da mágoa, da traição, do terror, não pode. Todas essas energias começam a viciar as vibrações dentro do lar de vocês. E estas vibrações, esses magnetismos, começam a ter formas pensamentos. Por isso que, às vezes, você está sentadinho lá, no bem bom, de repente começa a vir algumas imagens pornográficas, violentas, situações, imaginações que não são contingentes com a sua personalidade, com a sua verdade, com aquilo que você vive no momento. Sim, todos vêm para poder vencer a si mesmo. Mas nós precisamos entender e saber o que estamos fazendo. Vós já ouviram falar das energias das casas que matam. De repente, o cidadão está lá e começa a ficar doente. Ai, caboclo, mas meu filho estava tão bom semana passada. E de repente essas vibrações, ele virou a cabeça. Dá depressivo, não consegue se concentrar na escola, só fica na jogatina, no computador. As vibrações, fiotada, as vibrações falam mais do que as palavras. Envolve a cabeça, o coração de todos, mais do que as palavras. Jesus, nosso Pai Oxalá, já disse a todos, oração e vigilância. Oração e vigilância para não cair em tentação. Pasmem. Crianças, jovens, tirando
as vidas por falta de um abraço, por falta de um aconchego. O dinheiro, o pataco, não é mais do que a vida. Não são os bens materiais que vai reeducar os vossos filhos numa totalidade, mas sim o teu amor, o seu exemplo de vida. E os vampiros, os obsessores, os espíritos que não querem nada com nada, estão envolvendo a cabeça dos homens, das mulheres, dos jovens desatentos, confundindo ali que o errado virou certo e o certo virou errado. Como Maria Santíssima pode deixar essas coisas de lado? A mãe não deixa. Os guardiões, os trabalhadores, Arcanjo Miguel, os soldados que estão a proteger a grande cidade, país, terra de Santa Cruz, que diante desses ataques, essas transformações, onde os homens invigilantes acham que está tudo perdido. Não está perdido. Não está perdido. Jesus está olhando passo a passo aos caminhos das famílias brasileiras, dos espíritos do Brasil, terra de Santa Cruz, coração do mundo e pátria do Evangelho. E Caboclo Guaraci, bem brasileiro, fala: cada espírito, cada alma tem um compromisso com Jesus de afirmar a dignidade, a lealdade, o amor e a fé nesta grande transformação do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Mas comece por onde? Dentro da sua casa. Dentro do seu lar. Dentro de você. Dentro de você. E é desta forma que o ciclo está mudando. Preste atenção na mudança, as vibrações. Busca os ensinamentos de Jesus. Mas Caboclo fala, traz por um lado racional. Se envolva com amor e verdade nos caminhos. Magia é boa quando coloca do lado do bem. Conhecimento é bom quando ajuda alguém a tirar o pé da lama. É assim que se faz. Um dia todos estarão do lado de cá. Todos. Espera nós encontrar todos tranquilo com as vossas consciências. Muitos se falam, muitos se comentam que caixão não tem gaveta. E a humildade e a verdade permite aos homens chegar desse lado alegre, sorridente. Assim como Jesus, após a crucificação, trouxe aquela luz que até hoje brilha em nossos espíritos. É a luz de Jesus.
é a luz de Jesus. Nós somos um. Nós somos brasileiros. Nós somos estrangeiros. Nós somos índios, caboclos, pretos velhos, ciganos, baianos, médicos da capa branca. Nós somos a grande fraternidade branca. Nós somos um só. Jesus em ação dentro de nossos corações. E é assim. É assim que se faz o começo de uma grande mudança, colocando em prática as orientações. Nunca carrega em vossos corações a mágoa, a dor. Jamais. Jamais. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus. Obrigado, Caboclo Guaraci, obrigado. A nossa casa, o nosso ambiente reflete o estado de espírito que somos nós, o nosso estado de espírito, a nossa condição espiritual. Se você quer saber qual é a sua condição espiritual, perceba o seu entorno. O seu entorno é criado por você, pela condição espiritual que você está. Se você não se incomoda com desorganização, é a sua condição. Não estou aqui julgando ninguém, pelo amor de Deus. Estou dizendo que a sua condição corresponde com o estado vibracional da onde você mora. Está aí o Guaraci falando sobre, não é? Aquele que não se importa em deixar roupas jogadas, em deixar a casa desorganizada, em deixar louças para lavar, em começar a atrasar as próprias obrigações, é o estado que a alma dele está, a condição que ele está. Mas se ele quiser mudar, ele pode. E a mudança começa na organização daquilo que está sobre a tua responsabilidade, que é a tua casa, teus bens pessoais, tuas roupas. Aquele que não se preocupa com a roupa que veste, não vai se preocupar com a roupagem do espírito, que é o corpo. Não vai se preocupar com o corpo, então vai comer de qualquer jeito, não vai tomar banho, e isso vai trazendo o quê? Pesos negativos para a sua vida. Bom, Paulo de Moraes, agora é com você, meu irmão. Veremos hoje a próxima questão, ou seja, onde está o altar debaixo do qual foram vistas aquelas almas? O altar não pode tratar-se aqui de qualquer altar no céu, porque é evidentemente o lugar onde estas vítimas foram mortas. O altar do sacrifício. Aliás, sobre este ponto escreve Clark, abre aspas, foi-lhe mostrada uma visão simbólica em que ele viu um altar e debaixo dele as almas dos que tinham sido mortos pela palavra de Deus. Fecha aspas. Martirizadas pela sua dedicação ao cristianismo autêntico, não o cristianismo dos homens. Nós nos referimos ao cristianismo do Cristo, que é o único verdadeiro. E essas almas são aqui representadas como mortas, vítimas há pouco da idolatria, da superstição e do fanatismo religioso. Consequência, o altar está na terra, não no céu. Uma confirmação deste ponto de vista está no fato de que São João contempla cenas que se passam no mundo, no nosso mundo. As almas são representadas debaixo do altar, certo como é que o sangue das vítimas que ali foram mortas correria para debaixo dele, e elas próprias cairiam a seu lado. Debaixo do altar ou ao pé do altar. Que altar é esse? A resposta vamos encontrar no Velho Testamento,
pois o tabernáculo instituído por Moisés tinha 2 altares. Um que ficava do lado de fora, onde os animais eram sacrificados, e o outro, o dos incensos, ficava dentro da tenda. Na época de Moisés, o tabernáculo era construído em uma tenda. Só no reinado de Salomão, alguns séculos mais tarde, quando foi construído o templo, é que esse altar passou a figurar em ambiente que não uma tenda, sendo por isso mesmo parte integrante do edifício do templo, conservando as partes interna e externa com os mesmos significados. Quando uma oferta era feita no altar do lado de fora, um pouco de sangue devia ser colocado nas pontas do altar dentro da tenda, e o restante derramado debaixo do altar dos sacrifícios do lado de fora. Para entender com mais clareza essa questão, aconselhamos a leitura completa do capítulo 4 de Levítico. Ao se evocar com esta imagem o sangue dos animais sacrificados derramado ao pé do altar, atribui-se à morte dos mártires o valor de um sacrifício aceito por Deus. No Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, vemos que somente o sacerdote podia entrar no santuário onde ficava o altar do incenso, isto é, a parte interna do santuário. Ao povo era proibido tal acesso. No 5º selo, essas almas debaixo do altar foram mortas na terra por causa do testemunho que sustentaram, ou seja, a fé em Jesus, que também para o mundo morrera na cruz. O entendimento da narrativa as coloca sob o altar dos sacrifícios, não tendo ainda acesso ao outro altar onde nenhum sacrifício acontecia. Elas clamam por justiça, indicando que ainda são almas que pertencem à terra, ou seja, ainda não entraram no estágio de pertencer ao reino de Deus, no qual a vontade do Pai impera. Logo no início do capítulo 11, versículos 1 e 2 do Apocalipse, o profeta recebe ordem para medir o santuário de Deus, deixando de parte o lado externo, porque ele foi dado aos gentios, que o hão de pisar por 42 meses. Quando chegarmos a esse capítulo, conversaremos mais sobre essa questão. Até lá, e um fraternal abraço a todos. Fiquem todos na paz de Deus. Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado. Mais uma leitura do Apocalipse de Jesus. Deixa a sua opinião aqui, sempre expresse a sua opinião, participe do programa Madrugada com Deus. É importante a sua participação, é importante a sua opinião. Outras pessoas, elas leem a tua opinião. Olha como você interage. Você é um professor e, ao mesmo tempo, um aluno da vida. A vida nos ensina, mas a vida também nos cobra ensinar aquilo que aprendemos. Por isso, convidamos você a deixar o seu depoimento aqui. Se você concorda com o que nós abordamos aqui, fala. Se também discorda, também fala, sem problema algum. A amizade é a mesma, não é? Bom, amanhã estaremos de volta. Um forte abraço. Analise os seus passos, se condiz com os ensinamentos de Cristo. Você que é um cristão. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus.
do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.